Olá, tudo bem contigo? Eu sou o Gabriel, agrônomo da Elísios, e estou fazendo esse encontro para a gente conversar de forma bem breve sobre algumas tecnologias digitais que estão sendo importantes para auxiliar na viticultura, tá certo? Então a gente vai falar aqui, indo bem direto ao ponto, estações meteorológicas, drones e ferramentas de gestão e rastreabilidade de campo, tá certo? E quando a gente fala de tecnologia, por que usar tecnologia, né? A gente geralmente usa para buscar, né, ou contornar desafios que a gente tem, ou otimizar o que a gente faz, que já é bom, né? Tornar aquilo ainda melhor. Então, quando a gente pensa hoje nos principais desafios da agricultura, estou falando aqui em 2022, virada para 2023, se nós parar 10 agricultores na rua e perguntar para eles, certamente 8 dos desafios que eles vão comentar, eles vão falar pelo menos do custo de insumos, o custo de produção que subiu muito ultimamente, nos últimos anos, né? Então, isso é um problemaço que, olha, praticamente todos os setores da agricultura sentiram. O custo do adubo, do fertilizante principalmente, subiu bastante, o custo de defensivos, sem falar na escassez em alguns momentos aí dos últimos anos. E isso se deu por diversos fatores, né, que vocês sabem bem, a questão da pandemia, escassez em função de guerras mundiais e o preço a nossa moeda desvalorizar, o dólar disparar também eleva o custo dos insumos. Então o que resta para a gente, né, é focar naquilo que a gente consegue controlar, ou seja, já que eu tenho que utilizar insumos que são importantes, eu tenho que utilizar da forma mais eficiente possível. Ou seja, se eu estiver utilizando mais do que eu preciso, eu vou estar botando dinheiro fora, além de estar prejudicando o meio ambiente, de, enfim, ter um trabalho maior. Se eu quero reduzir custos, eu tenho que usar de insumos exatamente o que eu preciso. Não tem espaço para eu ficar desperdiçando, tá certo? Ou a gente gasta menos para produzir, ou a gente vende com um preço melhor aquilo que a gente produz. Essas são as duas formas de eu conseguir aumentar o meu lucro, ou manter o lucro que eu acho que é o ideal, né? Então vamos tentar diminuir o nosso custo, primeiramente. Bem rapidamente, pessoal, trazendo um panorama da agricultura digital no Brasil, então como que isso está se dando hoje no Brasil. Então teve um estudo de 2020, com realização do Sebrae, INPE, Embrapa, outra fundação, que estudaram em todo o Brasil, por assim dizer, com mais de 500 agricultores, quase 300 empresas, como é que é o cenário da utilização de tecnologias hoje. Então, o perfil de agricultores foram agricultores de principalmente até 50 hectares, né, quase 75%, de tanto da fruticultura, produção de hortaliças, pecuária, grãos, um perfil bem diversificado, e constatou-se que, sobre o uso de tecnologias digitais, 84% utiliza ao menos uma tecnologia de todos os entrevistados. Tá? 84%. Olha que legal. Sendo que a maior parte deles eram agricultores de até 50 hectares. Tá? Das principais tecnologias, de quais que eles utilizam, né? Então, quando a gente fala de tecnologias digitais, acaba sendo pode ser um pouco vago, porque tem diversas tecnologias digitais. As principais que eles utilizam são a internet para fazer pesquisas, para buscar informações, para se conectar, aplicativos de troca de mensagens, WhatsApp, Facebook. A gente sabe que os grupos de WhatsApp eles são cada vez mais importantes. Então, aqui na região, a gente tem grupos de citricultores do Vale do Caí. Esse grupo é muito bacana para o pessoal trocar conhecimento, avisar sobre prazos de limites para regularizações, por exemplo. Então lá tem técnicos participando, agricultores. Então esses grupos estão cada vez mais comuns, grupos do Facebook também. E aplicativos de gestão, o pessoal também tem cada vez buscado mais aplicativos de gestão para organização, questão de GPS na propriedade, né? Usar ferramentas que utilizem geolocalização, sensores, dados fornecidos por satélites e uma infinidade de outras tecnologias, tá bom? E para finalizar essa parte de tecnologias, antes de falar de estação, a gente vê, pessoal, que cada vez mais isso está sendo buscado porque a demanda está surgindo. Então, os jovens, principalmente, são grandes expoentes para trazer as tecnologias
ah, muitas vezes da academia ou das empresas levar isso para dentro da propriedade. Então é um movimento muito grande que a gente está vendo nos últimos anos e que está se intensificando cada vez mais. Então, por isso, se você ainda não está dando muita bola para tecnologias digitais, recomendo que você comece a entender um pouco mais do assunto, tá certo? Começando aqui falando sobre estações meteorológicas, começando com uma linda foto de um parceiro que implementou a estação na produção de uva dele. As estações não servem para basicamente coletar e apresentar dados climáticos da minha propriedade ou da minha região. Então esse equipamento vai estar coletando dados em tempo real, de forma contínua. Então a todo instante vai estar coletando dados e armazenando isso. Então eu posso consultar, se eu tiver no outro lado do mundo, eu posso consultar pelo celular como é que tá as condições climáticas atuais na minha propriedade. Isso é possível. Coleta no lugar desejado, então ao invés de eu trabalhar com um serviço pela internet, vou entender como é que está o clima agora na minha propriedade, vou pesquisar no clima-tempo. Nada contra o clima-tempo, é muito bom, mas acabam que muitos sistemas de previsão ou de informações climáticas mostram dados muito genéricos de todo o município e eu preciso saber os dados aqui do meu vinhedo, na minha produção. Não interessa saber como é que está lá no centro da cidade, né? O meu clima é que vai editar o comportamento do meu vinhedo, então eu tenho que ter um dado localizado. Com alta precisão também, então a gente sabe que é importante utilizar sensores precisos que vão estar num lugar realmente próximo do meu vinhedo, como eu falei. Isso vai gerar o histórico que eu vou mostrar depois, vocês podem baixar para Excel, podem acessar pelo computador, pelo celular. E ainda emitir alertas. Então, em condições propícias para ocorrência de geada ou para, se eu tiver uma condição inadequada para pulverização no dia de amanhã, está marcando amanhã dá uma temperatura muito alta, muito vento, umidade relativa baixa, o sistema pode me avisar também para eu evitar fazer esse tratamento amanhã, tá? Então, gente, quais dados que a gente pode coletar? Os dados do ar, assim dizendo, aqui eu coloquei só por convenção, mas não que sejam dados relativos ao ar. A gente tem a temperatura do ambiente, né? Temperatura do ar, umidade relativa, a pressão atmosférica, tá? Então, esse dado vocês vão entender depois como que a gente pode utilizar de uma forma bem interessante. Velocidade do vento, direção do vento, chuva, o que está marcado ou melhor, o que já choveu na minha propriedade nessa safra, ou hoje, ou nessa semana, e radiação solar, tá? Como é que está a radiação no momento. Do solo, a gente consegue ver a temperatura do solo, o que é uma informação que pode ser usada para entender o potencial de brotação, se uma brotação das gemas do meu vinhedo estão próximas ou não. Umidade do solo, muito utilizado para irrigação, que a gente vai conversar depois. E condutividade elétrica, que nos ajuda a entender tem uma correlação com a quantidade de nutrientes que eu vou ter no meu solo, tá certo? E condições da folha também. Então a gente tem um sensor que simula uma folha que vai dar as condições do quão molhada está a folha, dos 50% coberta por água, o limbo foliar naquele momento, ou até a temperatura estimada da folha. Então posso botar um sensor perto dos cachos de uva, por exemplo, ou das minhas brotações, para entender como é que está a temperatura ali, se, por exemplo, tem risco de sofrer danos com geada ou não, tá? Mas o que se ganha com isso, né? Tá muito legal, muito interessante, mas a gente bate muito na tecla de principalmente economia de insumos e assertividade para eu tomar decisões, ou seja, mais certeza para eu decidir o que eu vou fazer. Pulverizar somente quando precisa. Então, a gente sabe que as doenças, os patógenos, assim como qualquer ser vivo, eles apresentam condições ótimas para eles, né, não para nós, com que eles podem se desenvolver. Então, vamos pegar aqui o patógeno do míldio, o Plasmopora vitícola. O míldio se dissemina com mais facilidade em temperaturas entre 18 e 25 graus aproximadamente. Pode ter alguma variação aí conforme a literatura.
Mas umidade do ar acima de 70%. Então, quando a gente encontra certo período, algumas horas que favorecem a germinação dos esporos do mildio, então períodos com essa condição climática, a gente tem uma maior chance de ter um problema com mildio no vinhedo. Isso indica que a gente então pode entrar com um tratamento para controlar ou prevenir essa doença, né? Porém, se eu fizer uma aplicação calendarizada contra o mildio, ou seja, eu aplico toda semana aqui um protetivo, não interessa, não tem muito controle das condições do clima, eu até posso ter um controle bom, mas eu vou estar jogando dinheiro fora, né? Porque, vamos pegar um exemplo de um parceiro da vinícola Jolimon, grande parceiros nossos aqui de Canela, vinícola top de linha. O Leandro Venturim, que é o agrônomo que cuida da decisão dos manejos da vinícola, ele usa a estação justamente para analisar essas condições favoráveis para doenças, e no início da safra, agora 2022, ele chegou a economizar. Teve um dado momento da safra que os vizinhos dele já tinham feito 4 aplicações para mildio e ele tinha feito somente uma, porque ele acompanhou as condições climáticas e aplicou somente quando precisava. Vocês imaginam, pessoal, poupar 3 aplicações, 3 vezes um funcionário teu dedicando tempo para lá encher o tanque, preparar a calda, insumo que está sendo utilizado, diesel que está sendo consumido. Olha o custo que isso tem para lá no final tu ter uma uva com um preço bom e conseguir produzir um vinho com um preço diferenciado, né? Ou com uma margem maior. Então, vocês imaginam o quanto vocês conseguem economizar de insumos e tempo aplicando, pulverizando somente quando precisa. Imaginem. E assertividade também para pulverizar e aplicar no momento certo, porque se a gente, como eu disse antes, tem muito vento, né? Literatura em geral se fala de vento acima de 10 km por hora, temperatura acima de 32 graus, umidade relativa abaixo de, se não me falha a memória, 50%, são condições que não são favoráveis para realizar uma pulverização. Então, tu tendo uma estação que vai te emitir um alerta, ou vai te permitir consultar essa informação na hora, tu consegue decidir se eu espero até amanhã, eu faço mais tarde essa pulverização, visto que você sabe muito bem, né, melhor do que eu, que se você pulverizar com muito vento, metade do produto você vai estar jogando fora, né? Vai evaporar, vai se perder com o vento, vai atingir um outro alvo. Você não vai estar controlando ou prevenindo o seu vinhedo de manifestar aquela doença. Então, a eficiência acaba sendo muito baixa. E para quem tem irrigação, também é muito importante para você planejar a hora de irrigar, né? Quando e quanto de água você vai colocar. Por quê? Para ilustrar essa situação, a gente tem um exemplo muito legal de um parceiro que produz uva, que tem fertirrigação, irrigação por gotejo. Antes de ter uma estação meteorológica, de ter um sensor de umidade do solo, ele definiu um manejo, pela experiência dele, um manejo mais empírico, onde ele definiu que ia fazer vários pulsos de irrigação e irrigar várias vezes com quantidades pequenas de água, né? Ou seja, ia irrigar várias vezes com pouco tempo pingando, com pouco tempo molhando. E até aí tudo bem, e adquiriu a estação meteorológica, então ele botou sensores de umidade no solo para entender como é que estava sendo a dispersão, o aproveitamento da água com essa irrigação, e ele viu que por fazer ciclos muito curtos, muito breves de irrigação, essa água não estava sendo suficiente para molhar o solo, para umedecer o solo até a plena capacidade de campo, que é a condição do solo onde a planta consegue ter uma boa, absorver bem a água. Ou seja, acabava molhando pouco, essa água logo evaporava, a planta não usava essa água da forma como precisava, estava gastando água, gastando dinheiro, gastando fertilizante e não tendo o resultado que ele esperava. Então, com o sensor, ele passou a entender como o solo dele se comporta com a irrigação, ele passou a utilizar ciclos mais longos de irrigação para, enfim, otimizar o trabalho dele, né, e a produção. Então, hoje está tendo resultados muito melhores graças a essa tecnologia. Assertividade de previsão de chuva, né? Eu falei que ia comentar com vocês. Então, alguns técnicos usam o sensor de pressão atmosférica, o valor desse sensor, para entender se a quantidade de chuva que está vindo vai ser elevada ou não. Ou seja,
Tá marcando uma chuva para hoje. Tô vendo a pressão atmosférica cair abruptamente e a temperatura e umidade do ar subir. É um indicativo forte que vem uma chuva graúda, uma chuva forte. Então, para eu planejar fazer uma pulverização agora, ou então até uma colheita, né? Digamos que a minha uva está pronta para ser colhida, aí pô, vai chover bastante. Não vou esperar chover para colher depois, eu vou depreciar muito a qualidade da uva. Então, para tomar a decisão de colhe, não colhe, pensem quanto de dinheiro está em jogo, ter uma grande parcela de uva pronta para colher, para depois vinificar. Perder essa uva, olha, às vezes tu paga umas 2 estações meteorológicas só de ter tomado a decisão certa, né? Horas de frio acumuladas, então quanto da videira já acumulou de horas de frio para garantir uma brotação plena, vocês conseguem com a estação meteorológica checar esse valor e assim entender se vocês vão precisar aplicar um quebrador, um superador de dormência, que tem um custo elevadíssimo também. Então, vocês entendendo que não vai ser necessário aplicar um superador de dormência, é um dinheiro a mais que vocês deixam de gastar e seguram no bolso de vocês, tá? Conhecer a precipitação acumulada na safra também é importante, porque nessa safra que eu tive agora, de uma uva de qualidade excelente, quanto que choveu, quais épocas que mais choveu, vocês podem estabelecer uma correlação com a qualidade da uva. Você sabe que uva de vinho não é bom que tenha uma chuva muito elevada, principalmente próximo da colheita, que vai reduzir a quantidade de açúcar da baga. Então, é uma informação a mais que vocês têm para analisar. E alertas, então, alertas para geadas, condições estão favoráveis para ocorrer geada. Se eu tiver um sistema de irrigação para aspersão que pode prevenir danos por geada, eu posso acionar, entendendo esse alerta para geada, essas condições. E também se as condições estão adequadas para fazer uma pulverização, tá? Que foi um ponto que eu já comentei aqui com vocês. Certo? Aqui, formas que a ferramenta pode mostrar os dados climáticos para vocês. Então, tanto no computador como pelo celular, vocês conseguem acessar esses dados em tempo real através de gráficos também. Então, pode puxar um gráfico aí de toda a safra do último dia, das últimas horas, baixar tudo para Excel de forma muito simples, tudo pelo celular, pelo computador. Barbada, tá bom? E aqui um caso de uma estação meteorológica de 2 estações, 2 pontos que a gente tem com o parceiro Cristiano Anselmi, da Nova Vides, um consultor aqui de Farroupilha, Rio Grande do Sul, que lá ele tem 20 hectares de parreiral com uvas viníferas, que tem fertirrigação, tem mais de 50 variedades de cultivares diferentes, ele gosta muito de testar as cultivares, tem mais de 18 sensores em 2 pontos. E para ele é essencial tanto para o manejo da irrigação quanto para o momento certo da pulverização. Ele é um consultor que dá muita atenção nas consultorias dele para esses detalhes. E aqui para finalizar a parte de estações tem um caso muito legal de trazer da vinícola Jolimon, onde eles usam também a estação, os dados da estação de forma comercial, ou seja, lá para os turistas quando estão comprando os vinhos, eles acessam um telão, uma televisão que mostra os dados climáticos da estação da vinícola naquele momento. Até para o pessoal ver que agora tá 3 graus, está muito frio, como é que está o clima agora? Então, uso de forma comercial. E também, no caso da Jolimon, eles têm visitas, a visitação abre às 9 da manhã. Então, eles têm uma janela estreita, desde o início do dia até às 9, para pulverizar antes dos turistas chegarem, né, nas áreas que são abertas para visitação. Então, aqui no Rio Grande do Sul, em algumas épocas do ano, é muito comum no início da manhã a gente ter cerração, neblina forte, que atrapalha a eficácia da pulverização. Então é importante pulverizar nas horas que a cerração é pouca ou não tem mais, né? Já baixou, como a gente diz aqui, já baixou aquela cerração. Se o agrônomo esperar para baixar a serração para entrar com um trator, ou melhor, agora que parou a serração, a neblina, eu vou preparar um trator com cauda para mandar alguém aplicar. Já dependendo do dia, já é 9 da manhã, o pessoal já está chegando para visitar, perdeu aquela janela. Então eles têm que ser muito assertivos quanto a isso. Hoje, o Leandro ele utiliza os dados de molhamento foliar, de velocidade do vento, temperatura, umidade do ar, para entender se essa serração, o quanto tempo ela vai durar. Então, se ele vê que tem
um vento legal que está carregando essa serração, a temperatura está aumentando, umidade foliar do ar baixando. Tá, pessoal, preparem os tratores, porque daqui a pouco vai baixar a serração, vocês já podem entrar com a aplicação, e assim eles já ganham tempo. Então, 1 hora, meia hora para eles é muito importante. Então, eles têm que ter um aproveitamento muito grande. Com a estação, eles conseguem essa eficiência. Certo, gente? Então, agora falando sobre drones, respirando aqui um pouco. Os drones na agricultura, eles, apesar de não ser ainda largamente utilizados aqui no Brasil, pelo menos, eles estão sendo cada vez mais testados e aplicados porque existe um potencial muito grande na sua utilização em economizar recursos, em ganhar tempo, como vocês vão ver mais para frente, também com questões de segurança, questões ambientais. Então, é uma tecnologia importante da gente conversar aqui. Hoje os drones são utilizados principalmente para pulverização de defensivos e para coleta de dados, ou seja, coletar imagens do vinhedo, por exemplo. E isso aí vai variar o tipo de drone, né? São geralmente drones de asa fixa com câmeras, ao invés de drones de pulverização. Aí, geralmente são dois tipos diferentes de drones que são utilizados, tá? Esses são os principais usos, mas tem diversos outros estudos que, por exemplo, testam até a questão de dispersão do vento frio em momentos propícios para geada aqui no sul. Então, o drone pode até carregar para fora o vento gelado e prevenir danos por geada. Isso está sendo testado ainda. Para pulverização, a gente tem um potencial muito interessante que é para pulverizar em áreas de difícil acesso, ou seja, áreas muito declivosas, o que é muito comum aqui no Rio Grande do Sul. Aqui na Serra Gaúcha a gente tem áreas com declividade de, chega a 90 graus, assim dizendo. Então, existe um risco muito grande de um operador com um trator capotar, tombar esse trator, pode correr risco de vida, baita prejuízo com a máquina que tu vai depreciar. Então, utilizar um drone nessas áreas evita um risco enorme. Solos encharcados depois da chuva também. Então, imagina, dá 50 milímetros choveu essa noite, amanhã eu vou entrar para pulverizar. Cara, imagina como é que vai estar o solo quando eu passar lá com o trator. Vai estar uma sopa. Ali eu vou estar trator patinando, vou estar estragando o meu acesso. Então, se eu entrar ali com o drone nessa hora, pode ser muito mais eficiente. E também para espaldeiras muito próximas. Então, quando a gente tem vinhedos que foram instalados muito próximas às linhas uma das outras, o meu trator, se tiver uma bitola maior, pode ser mais difícil de eu manobrar, de eu acessar, perder muito tempo, até danificar alguma linha, alguma estrutura, algum poste. Então, o drone é muito bem-vindo nesse caso também. Risco humano também é muito importante, porque é menos uma pessoa que vai estar em contato com defensivos. Então, mesmo que você tenha um trator cabinado com filtro de carvão ativado, é uma pessoa que está ali em contato, seja durante a aplicação ou logo antes, com os defensivos, que pode ser evitado. Sem falar nos acidentes com trator, que nem eu comentei agora. Compactação do solo, então, envolve tanto aquela questão que eu trouxe do solo encharcado após a chuva, mas também, se a gente for pensar, imagina durante anos no teu vinhedo vai ter sempre um trator passando no mesmo lugar, nas duas mesmas marcas do pneu. Imagina como é que está a compactação do solo ali embaixo. Imagina como é que uma raiz vai conseguir penetrar e se desenvolver naquela área, sendo que você tem um solo muito compactado. Vai ser muito mais difícil, né? Então, medidas que reduzem a compactação do solo contribuem com o teu vinhedo. Velocidade também. Então, o drone pode fazer uma pulverização dependendo da área de forma muito ágil. A gente pode falar em até 7, 8 minutos, em alguns casos, o drone pulverizar 1 hectare de vinhedos. Pode pulverizar de noite também, então você ganha muito tempo com isso. O trator pode pulverizar de noite também? Pode, beleza, mas acaba sendo um pouco mais trabalhoso, né? O drone, depois que ele faz o reconhecimento da área, que eu vou mostrar para vocês depois, ele vai lá sozinho, assim dizendo, de forma autônoma, realiza as pulverizações e volta para a base. Então, é muito prático. E economia de insumos, né, pessoal? Principalmente. Então, os drones eles utilizam um volume ultra baixo de cauda da solução com os defensivos. Então, tu vai estar poupando muito do teu produto, que a gente sabe que hoje representa boa parte do custo de produção com defensivos. Assim a gente consegue ter uma economia grande. A gente vai trazer alguns vídeos, alguns materiais de um caso da vinícola Monte Astral, parceiros da Elísios. Então, o Jefferson concedeu as imagens para nós, que é um consultor também, um grande parceiro aqui da Elísios.
E esse trabalho de drones, ele foi realizado nesse experimento com o parceiro também da Elises, Renato Pazin, do Pomar 58, tá certo? Ele presta serviço com os drones hoje. Aqui a gente tem um vídeo do drone fazendo reconhecimento da área. Então o operador, antes de realizar a pulverização, ele faz caminhamento, assim dizendo, ele percorre o vinhedo com o drone. Ali na direita vocês estão vendo esse mapa, ele forma as linhas por onde o drone vai percorrer, para que depois de forma autônoma o drone siga esse percurso sem necessidade de alguém estar lá controlando a nave. Aqui é um exemplo do drone agora num pomar de pêssego, realizando as pulverizações. Então ele primeiro está se norteando, assim dizendo, depois ele toca a ficha e vai seguir o caminho que já foi traçado previamente para fazer pulverização. Aqui agora um exemplo em vinhedos recém-estabelecidos. O drone cumprindo com o papel dele. E aqui uma imagem mais distante do drone percorrendo as linhas, linha por linha, realizando as pulverizações. É muito prático, gente. É bem interessante. Então, que nem eu disse logo no início, mesmo que não existam hoje, não seja uma tecnologia tão difundida entre todas as vinícolas, todos os produtores, logicamente ainda existe um custo, seja para a aquisição do drone ou para a aquisição da prestação de serviço. Essa decisão varia muito, pode variar do tamanho da vinícola, né? Se você vai contratar alguém para pulverizar ou vai comprar um drone. Mas, mesmo que não seja ainda viável para todos os cultivos de uva do Brasil, assim dizendo, é uma tecnologia para você ficar de olho, porque também com o passar do tempo, mais concorrentes entrando no mercado, assim dizendo, o preço vai caindo, logicamente, e as vantagens de utilizar drones para pulverização são muitas, né? Então, vale a pena ficar atento, certo? E sobre ferramentas de gestão e rastreabilidade, então, são tecnologias cada vez mais difundidas na viticultura. Aqui nessa foto a gente traz um exemplo dos parceiros lá do Amazonas, uma parceria que a gente tem o pessoal do Imaflora e produtores de Guaraná que entregam esse Guaraná para a Coca-Cola. Hoje eles usam essa ferramenta para comprovar a origem do Guaraná, para fazer a gestão dos guaranazais, para se conectar com o técnico. Então é uma ferramenta que não só para a cultura da videira, mas Guaraná e diversas culturas agrícolas são ferramentas muito difundidas. Hoje, se a gente for pensar a forma tradicional com que as informações de gestão são coletadas no campo, a gente imagina um operador, um produtor, um técnico com um papel, uma prancheta na mão, tomando nota da atividade. Quando muito, porque geralmente o pessoal deixa para preencher, tomar nota de noite, quando chega em casa, quando vai para o escritório, fica com essa pendência para resolver depois. Essas informações, então, geralmente vão para um caderno de papel, uma planilha, e fica algo mais ou menos assim. Então, é difícil a gente, num caderno de campo, né? A gente tem uma lida tão bruta durante o dia, manter um caderninho bonitinho, ele acaba sendo uma maçaroca, às vezes, um monte de rabisco, garrancho, em alguns casos. Essa informação, quando muito, né, em alguns poucos casos ainda, ela é passada para o computador para ficar no meio digital, passada para um Excel, para alguma outra ferramenta. E só depois que o próprio agricultor, ou o gestor, ou o técnico, ou o gestor da cooperativa, a agroindústria, vai conseguir trabalhar com esses dados, então acessar de forma inteligente, tirar indicadores, usar isso como informação, né? Transformar esse dado em informação. Eu vejo que só aqui que esse dado vai ser de fato utilizado, né? Aí vocês pensem comigo o tempo e o esforço investido nessas 4 etapas, a segurança das informações também fica comprometida. Esse caderno aqui eu posso perder, pode molhar, o trator pode atropelar, passar em cima, posso rasurar, derramar café em cima, depois ter que passar isso para o Excel, meu computador pode pifar o HD, posso perder tudo, enfim.
E o acompanhamento também fica limitado, né? Então pensa, um consultor que tem que atender os seus clientes, ele quer estar sempre por dentro do que está acontecendo na lavoura. Que dia que o agricultor aplicou, qual insumo que ele utilizou, o que está sendo realizado. Então, esse acompanhamento muitas vezes ele só vai conseguir ter quando conversar com o agricultor no campo, perguntar efetivamente para ele, o agricultor mandar um zap para ele, né? Aí fica lá aquelas conversas bagunçadas no zap, troca de celular, perde informação ou então depois que isso for digitalizado. E aí ele vai conseguir ter acesso às informações. E para buscar informações também acaba sendo um desafio. Então, tu quer extrair do teu caderno de campo a data com que começaram as colheitas na safra retrasada, ou a última aplicação, pulverização que eu fiz na safra passada. Se tiver no caderno, você vai ter que ficar folhando isso, procurando. No Excel ainda você consegue até utilizar alguns filtros, mas vai te demandar um trabalho a mais, tá bom? E agora pensem nas cantinas, nas processadoras de uva, cooperativas ou agroindústrias, que trabalham lá com centenas ou milhares de fornecedores e vão ter uma pilha desse tamanho de caderno de campo de papel que para conseguir extrair alguma informação vão ter que acessar aquele acervo e procurar um por um. Nossa, dá até um cansaço só de pensar, né? Hoje, com ferramentas digitais inteligentes, a gente consegue transformar essas 4 etapas em somente uma. Ou seja, aqui no campo, esse agricultor ou esse operador, ele vai tomar nota da informação, isso já vai ficar salvo num sistema digital, numa nuvem, já vai ficar digitalizado, então ele não vai precisar digitalizar essas informações novamente. Se ele quiser baixar tudo para Excel, o sistema já converte para Excel, já sai a planilha pronta. E para essa informação ser acessada, ser acompanhada, em tempo real, os técnicos agroindústrias ou parceiros do agricultor que estão vinculados com a propriedade, no momento que ele insere a informação, esses parceiros já podem acessar, já podem consultar, tudo isso em tempo real, tá? Então aqui as coisas acontecem numa única etapa. Muito mais prático, mais rápido, mais seguro. É assim que, é para esse lado que a agricultura caminha, né? Sem falar na facilidade e praticidade da gente comprovar rastreabilidade. Então, quem pegar um exemplo muito forte aqui de produtores aqui do Rio Grande do Sul que entregam uvas para processadores, para cantinas, exemplo da Vinícola Cooperativa Aurora, para Chandon, para Alfredo Chavense, Fante, eles são cobrados hoje por caderno de campo justamente porque as cantinas, para conseguir atender as normas do processamento de alimento seguro, PAS-UVA, para processamento, eles são cobrados de caderno de campo digital, então o produtor que entrega a uva tem que comprovar quais são os defensivos que ele aplicou, quando, a carência, qual foi a dosagem. Porque, né, quem está comprando esse vinho dessas vinícolas, quem está comprando esse suco, quer hoje uma segurança maior, né? Precisa dessas informações. Pensar em uvas de mesa também, para quem entrega uva para o mercado, para o consumidor final. Pela instrução normativa INC 02/2018, já é obrigatório também, lá na gôndola, ter uma etiqueta de rastreabilidade dizendo quem foi que produziu. Se a Anvisa, o Ministério da Agricultura, quiser ir atrás do agricultor, ele tem que comprovar o caderno de campo mostrando o que ele aplicou de insumos, quando é que ele colheu, que lote que foi aquele que ele vendeu. Então, a rastreabilidade também é um forte apelo para a gente estar utilizando hoje ferramentas digitais. Seja para respaldo para outras auditorias também, Rainforest Alliance, Global Gap, certificações, certificação orgânica também, é obrigatório hoje ter um caderno de campo. E para indicações geográficas também. Então aqui no sul a gente tem pelo menos duas, a indicação geográfica do Vale dos Vinhedos, aqui na Serra Gaúcha, e a dos espumantes de Pinto Bandeira, é uma IG mais nova que saiu há pouco tempo. Aqui em Santa Catarina a gente tem os vinhos de altitude, né, da Associação Vinho de Altitude. Então, para conseguir comprovar que o vinhedo está dentro dos perímetros permitidos na IG, que as variedades utilizadas são aquelas que estão dentro do escopo, que os sistemas de condução, espaldeira latada, está dentro do que é esperado também, o Y, manjedoura, como a gente chama, a ferramenta ajuda na comprovação e acompanhamento desses dados, tá certo? E para isso a Elysius ela tem um caderno de campo digital, onde os produtores conseguem
anotar as informações com praticidade, registrar vendas, planejamentos, relatórios, comercialização, beneficiamento, processamento da uva, tá? Toda essa parte desde o campo até o processamento dentro da ferramenta, da plataforma, que é uma ferramenta que funciona no computador, funciona no celular, funciona offline também, então não precisa ter internet para isso. Funciona para Android, para iPhone, e ela tem uma, uma pegada, né? Não queria dizer essa palavra, mas a gente fala uma pegada, assim, uma abordagem, melhor dizendo, muito simples, porque a gente construiu junto com produtores de uva, produtores familiares também, com cooperativas, agroindústrias. Então ela tem muito a cara do campo, do agricultor. Ela é muito simples de usar. Tá? A gente tem agricultores de 7 a 70 anos que utilizam a ferramenta, então é muito acessível. A gente também possibilita, a gente promove treinamentos, tem um time de suporte que está sempre à disposição. Vale a pena conferir, pessoal. Facilita muito a vida aí de vocês. Sem falar que os jovens também vão sentir muito mais interesse, mais atração em se aproximar da propriedade quando tu tem tecnologias, ferramentas que falam a língua deles, né? A gente sabe que a juventude aí tá vindo com tudo. Pega uma criança de 4 anos, já sabe usar aplicativo, já faz de tudo. Então é para esse lado que a agricultura caminha, pessoal. Aqui algumas telas da ferramenta, então a gente tem aqui a previsão do tempo, que se a gente tiver uma estação de Elísios, a gente pode ver os dados climáticos da minha propriedade aqui no aplicativo. Posso lançar caderno de campo, visitas técnicas, cadastrar as minhas propriedades, o que está plantado em cada uma, relatório de relação de atividades realizadas, colheitas, manejos, aplicações de defensivos, fertilizantes. Para registrar uma aplicação, uma pulverização, o sistema te ajuda a calcular quanto de insumo tu vai precisar no total, quanto por tanque, quantos tanques. Isso é uma mão na roda. Para cadastrar os vinhedos, tu consegue colocar espaçamento, número de plantas, porta-enxerto que tu utilizou, sistema de condução. Aqui um exemplo de cadastro de atividades, é bem simples para cadastrar. Para consultar depois também, tu inclusive pode exportar relatórios em Excel, em PDF. Aqui um relatório rápido em PDF para consultar como é que foram as atividades do teu manejo nos últimos tempos. Essa safra, o que foi feito de aplicações, de colheitas, de manejos. Exportar para Excel também, caso você goste de trabalhar com Excel. E monitoramentos. Então, tanto para alguma praga que você encontrou, alguma doença, algum evento de geada, de chuva, de granizo, tudo você pode registrar aqui pela ferramenta. Você tira uma foto, marca a localização, coloca a descrição, aparece um campo de discussão para você conversar com o seu técnico ou seus funcionários. Então aqui, esse campo de discussão é para fugir do WhatsApp, né? A gente sabe que ele no WhatsApp acaba ficando um pouco informal, né? Imagina você que é consultor, você tem 15 clientes, cada um manda para você fotos no WhatsApp. Aí ano que vem você quer puxar essa informação, você já trocou de celular, já perdeu tudo, ou fica misturado com um monte de conversa. Então aqui não. No Demetria você consegue centralizar o tema sobre esse assunto e fica tudo centralizado, mais fácil de você analisar, checar, consultar e estabelecer o manejo adequado. Para finalizar, gente, alguns casos interessantes com os parceiros da Aurora, por exemplo, que eles têm 1.200 cooperados fornecedores, tem 35% do market share de suco de uva do Brasil, tá? Então, para dizer que a cada 10 sucos do Brasil, 3 sucos e meio você vai encontrar que são da Aurora. E eles nos procuraram com o desafio de melhorar a rastreabilidade, certificações, otimizar o trabalho da equipe técnica. E a gente tem um projeto excelente com eles, com ótimos resultados. Os técnicos, eles comentaram que perceberam 95% de melhora no trabalho da assistência técnica. Vocês imaginam, né? Cada técnico da Aurora, até há pouco tempo que eu conversei com eles, tinha que atender 100 e tantos agricultores. Imagina você ter que puxar as informações de 100 e tantos agricultores. Você vai visitar o João, você tem que lembrar o que o João tem lá, ou ter que investir um tempo em ter toda uma conversa com ele para entender o que aconteceu até agora. Então, para ele está sendo uma ferramenta muito importante. Chandon também, duvido quem não conhece o espumante da Chandon, né? Talvez o mais famoso do mundo, referência número 1 do segmento. A Chandon, ela tem uma das produções dela
mais de 100 fornecedores, principalmente na Serra Gaúcha, tem na Campanha Gaúcha também. E como a Shandong também exige uma demanda com uma qualidade muito grande para produzir espumantes top de linha, eles estão solicitando que 100% dos fornecedores usem a plataforma Demetra para que o técnico consiga ter um acompanhamento melhor, como esses vinhedos estão sendo conduzidos, como estão sendo produzidos. Então, lá para a Shandong, para garantir essa qualidade top de linha que eles têm, eles estão implementando o Demetra em 100% dos produtores. Tá? Aqui mais algumas vinícolas parceiras que confiam no nosso trabalho, que estão junto com a gente, né? Infelizmente não deu para colocar todas, mas aqui são alguns nomes, alguns exemplos. Tem mais diversas. Até a gente agradece muito o pessoal, os parceiros pela confiança, esse trabalho que a gente constrói junto. E tornar-se digital, gente, é cada vez mais acessível, né? Contem com a gente para isso, contem com a Elísios. A gente dá treinamentos de capacitação, a gente pega pela mão para permitir que você consiga utilizar as nossas tecnologias. Então é um processo muito divertido, inclusive. Olha o sorrisão aqui do pessoal. O pessoal dando risada. Ó. Então, realmente, pessoal, é um caminho que vocês estão vendo aí que não tem volta, tá? O pessoal que não acompanhar, infelizmente, vai ficando para trás, quem não acompanha as tecnologias. E conta com a gente para te vir para esse lado digital, que é muito simples, mais simples do que parece, e a gente quer te ajudar com isso, tá certo? Então, inclusive, quem quiser entender mais das nossas estações meteorológicas, um pouco mais de exemplos práticos para que serve, ou do aplicativo de gestão e rastreabilidade, chama a gente aqui no nosso e-mail, no nosso WhatsApp, para a gente bater um papo. Somos super abertos. Quiserem também conhecer aqui o escritório em Porto Alegre, aparece aqui para a gente tomar um café, tomar um chimarrão, assar uma costela na brasa também, por que não? Então, conta com a gente, tá, pessoal? A gente é entusiasta de tecnologia, estamos aí para somar, para ajudar, para construir junto e aguardo aí pelo teu contato, tá certo? Grande abraço, até mais.